Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube com possibilidade de saída de jogadores no Santos, hein? Uma joia da base já desperta interesse de outros clubes. O Santos tem que ficar esperto. Nós vamos falar sobre isso também. Possibilidade de saída de João Paulo. Então, antes se inscreva aqui no canal, já ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal. E também deu hype no final do vídeo, beleza? Então bora lá, turminha, vamos falar do Santos aí. É o seguinte, véspera de feriado, né? Amanhã, feriadão. Mas a gente não para e vamos falar de Santos. Que já falei num outro vídeo atrás, pessoal, que o Santos tem alguns jogadores da base aí que a gente precisa que eles sejam colocados para jogar aos poucos, mas precisam ter oportunidades, porque daqui a pouco esses meninos vão acabar recebendo outras propostas e podem ser seduzidos e deixar o Santos, tá? Eu vou falar aqui que no vídeo passado eu falei por que é que o Santos não coloca o Robinho Júnior para jogar. O moleque tá arrebentando na base, no sub-20, e aí o Santos pegou e já escreveu o Robinho Júnior no Campeonato Brasileiro, né? Logicamente que ele não vai jogar todos os jogos, vai entrar em alguns jogos de vez em quando, mas já é um começo. Porque, aquilo que eu falei, se o Santos não olhar para sua base, não colocar os seus jogadores para jogar, vem os outros clubes, acabam seduzindo o jogador, a família do jogador, e os atletas acabam pedindo para deixar o Santos, ou tentando forçar a barra. Vocês lembram o caso do Yuri Alberto, que no Santos não tinha oportunidades. Chegou uma hora que ele apertou o Santos e acabou indo embora praticamente sem o Santos ganhar nada. Caio Jorge, mesma coisa. O Santos também foi obrigado a vender o Caio Jorge barato para a Juventus na época, porque estava com o contrato enrolado, não resolvia, e aí ele apertou o Santos e foi embora. Ele mesmo deu uma entrevista recentemente falando sobre isso. Então o Santos tem que ficar esperto com os meninos da base. E eu quero falar nesse vídeo do Robinho Júnior porque o menino tá já despertando interesse de outros clubes, inclusive de fora e aqui do Brasil também. Ah, Samuel, mas ele já tem essa qualidade para jogar no profissional? Não sabemos. Mas todos os meninos da base do Santos que vingaram, todos começaram cedo. Caio Jorge começou cedo, com 17. O Alan Patrick começou cedo o Robinho, o Diego, todos, o Neymar, o Ganso, começa essa idade. 17, 18, chega uma hora que não dá para você ficar segurando os jogadores da base. Você entendeu? Entre outros que tiveram oportunidades no Santos. E agora, o que acontece? O Marcos Leonardo foi a mesma coisa, né? O David Washington, que tá aí também, começou cedo. Então, o Santos tem que colocar o Robinho para jogar. Entendeu? Não titular, beleza, mas ir dando já umas oportunidades pro menino, porque o Grêmio de futebol porto-alegrense está de olho no Robinho Júnior do Santos, tá? Eu vou pegar aqui a reportagem para vocês. Grêmio tenta tirar o Robinho Júnior, filho do Robinho, do Santos, com um projeto ousado. O que é esse projeto? O Grêmio tenta levar o Robinho Júnior para lá. E o Santos está tentando renovar com o Robinho, encaminhando essa renovação até 2030. O clube paulista se antecipa à proposta e convence essa promessa do Santos, que é o Robinho Júnior, para tentar renovar, tá? E permanecer na Vila. A ameaça que o Santos tem é o Grêmio, que fez uma investida ousada para tirar o Robinho Júnior do Santos, tá? A proposta inclui um projeto de transição. O garoto de 17 anos, 17 já tem o Robinho Júnior, hein? Falaram outro dia aí, o Samuel, o Robinho, ele tem 17 anos, mas segundo informações que vêm do departamento do Santos, da base, ele tem corpo de 15. Pô, você quer o Neymar, que era o filé de borboleta do Luxemburgo? Lembra que o Luxemburgo falou? O Neymar não vou colocar para jogar porque é o filé de borboleta. O Neymar tinha 16 para 17, tinha canela de 14, de 15, porque era magrinho, é o porte físico dos meninos, você entendeu? Então, você falar para mim, o Robinho Júnior tem 17 anos, tá beirando já se tornar um jogador profissional.
Mas ele tem corpo de 15, tá? Mas isso aí os clubes vão fazendo esse trabalho e ele vai ganhando massa muscular, entendeu? Você não pode, por causa disso, frear a subida de um jogador, como aconteceu com o Neymar. O Robinho tinha canelinha fina igual tem o filho dele, com 17 anos no Santos, entendeu? Então, isso daí não é desculpa. Tem que colocar o menino para jogar. Porque, voltando aqui então à reportagem, essa transição que o Grêmio que ele quer fazer com ele, já com 17 anos, ele atuaria no clube gaúcho até o fim de 2026. E ao atingir a maioridade, seria transferido para uma equipe da Premier League. Então o Grêmio não é nada bobinho, né? Ele já vê que o Robinho Júnior tem potencial, ele traria o Robinho, já colocaria para jogar, o menino vai pegando aquela cancha, praticamente um ano aí, um ano e meio, ele vende, repassa o Robinho para um time da Premier League, tá? Que já está interessado nele. A ideia seria utilizá-lo como uma ponte. O Grêmio seria uma ponte no Brasil antes da mudança para o futebol europeu. A informação procede, né? Foi da setorista Ana Canedo, do Globo Esporte, o GE, né? A movimentação gremista, no entanto, está esbarrando em uma resposta rápida da diretoria do Santos. O que é essa resposta rápida? Que não quis correr o risco diante desse interesse do Grêmio e já tenta fazer esse plano de carreira então para ele e renovar esse contrato até 2030. O Santos antecipa as conversas com os representantes e familiares do jogador. A mãe, né? Porque o Robinho a gente sabe que tá preso, né? Encaminhando um novo contrato com validade até 2030. 5 anos, além do vínculo atual. Segundo, então, a reportagem, quem acompanha o Robinho no dia a dia, o Robson Júnior, chegou a avaliar com seriedade essa proposta do Grêmio. Porque ele não tá tendo oportunidade no Santos, entendeu? Então o Grêmio tenta seduzir ele com esse projeto de Premier League. Jogar no Grêmio e depois jogar na Inglaterra, tá? Que mais que a gente pode falar aqui? Que então o Robson Júnior é considerado uma das maiores promessas da base do Santos nesse momento e ele é apadrinhado pelo Neymar, né? O Neymar tá cuidando dele lá. E o atacante foi recentemente inscrito no elenco profissional, como eu acabei de falar, para a disputa da Série A. Ainda não estreou, não teve oportunidades, mas como ele está se destacando nas categorias de base, tá? O treinador do Santos avalia colocá-lo no decorrer da competição do Campeonato Brasileiro, alguns jogos esporadicamente, tá? Aquilo que eu falei, não precisa pegar o menino e colocar titular, não, mas tem que botar para jogar. O Santos está tentando blindar o Robinho, o Robson Júnior, de qualquer jeito, mas isso daí não vai adiantar, porque os clubes já estão de olho nele. Ou o Santos coloca o menino para jogar, dá oportunidade, para aí o Santos poder lapidar com esse contrato maior e depois ele render ao Santos no profissional e depois o Santos um dia vender ele para a Europa, do que o Santos pegar esses clubes que vão acabar seduzindo a família, prometendo um monte de coisa, entendeu? E salário maior, casa, carro, a família já fica toda alvoroçada. Eles estão precisando, porque o Robinho tá preso, entendeu? Lógico que eles têm dinheiro, mas, cara, a gente sabe que quanto mais você ganha, mais você gasta, entendeu? Então tá na hora do Santos valorizar esse menino e colocar para jogar, tá? Senão logo logo o Santos vai acabar perdendo o Robinho Júnior para algum clube aí, vai seduzir e vai acontecer com o Santos o que já aconteceu com outros jogadores da base, que a gente já citou aqui. Então, Santos, fique esperto, tem o contrato já então encaminhado para 2030, faz o menino assinar e chega no treinador, tá? Aí vai do presidente do Santos, que tem que chegar no treinador, o seu Marcelo Teixeira, chegar no treinador e falar, escuta aqui, eu tô com um menino na base aqui, tá? O menino é bom e eu preciso que você dê algumas oportunidades para ele ao longo da temporada, porque senão vai ficar complicado para mim segurar o menino. Tem que ser jogo na real com o treinador, você entendeu? Então vamos aguardar para ver se o Santos consegue logo já fazer com que o Robinho Júnior e a sua família assine esse contrato até 2030, para que o Santos não tenha esse perigo de uma concorrência desses clubes e levar o Robinho, seduzir o Robinho Júnior aí, beleza? E também, além do Robinho, o Santos pode ter a saída de mais um jogador. Trata-se do goleiro João Paulo, tá? Que o João Paulo, ele na verdade caiu na real, né? Que hoje ele é um reserva do Santos, mesmo com exclamação, né?
E ele viu que o Brasão assumiu a posição, está sendo até especulado umas propostas que possam chegar agora para ele da Europa, e ele sabe que o Brasão hoje é o xodó da torcida do Santos. Essa que é a grande realidade. Então ele tem que ver, para a carreira dele, seria melhor ele sair. E ele já está estudando com o seu empresário, tá? A possibilidade do Santos emprestá-lo para algum clube, tá? Então o João Paulo vê com o seu empresário e entende que o empréstimo pode ser uma boa para todos, tá? Ele teria uma chance de atuar com mais frequência, se valorizar, enquanto o Santos ainda não perderia o atleta em definitivo, né? E aí a prioridade seria uma negociação para o futebol internacional. Houve uma sondagem recente do Monterrey do México, pelo João Paulo. Tá? No Brasil já teve também aquela vez o Cruzeiro sondou e o Fluminense. Mas por enquanto, não, esses clubes não voltaram a manifestar interesse. Principalmente o Fluminense, que acabou de ser eliminado lá hoje do Mundial, então não tá. Tem o John lá, então lá acho que ele não vai. Mas no Monterrey poderia ser uma boa opção para ele, né? Então, o João Paulo tem 30 anos, subiu para o profissional em 2014 e tem 237 jogos com a camisa do Santos. Cara, seria uma boa para ele, tá? Para ele e para o Santos. Tá na hora de realmente o João Paulo caiu, acho que a ficha para ele, que agora no Santos não tem mais espaço, vai ficar na reserva enquanto o Brasão estiver lá. Se não tiver proposta para ele no meio do ano, ele vai ter que ficar no Santos. Então seria ideal ele pedir o empréstimo, o empresário coloca ele em algum clube, o Santos libera, e se ele jogar bem, ele vai ser uma vitrine realmente num outro clube, e quem sabe o Santos possa fazer uma negociação com ele e ganhar um dinheiro, tá? Então acho que seria bom para ambas as partes, para o João Paulo e para o Santos, essa saída, beleza? Então se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais de Santos no canal, deixe a opinião de vocês nos comentários, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, e eu fui!